Ainda está ouvindo? Ainda está disposto a considerar que a verdade pode não ser o que você pensava? Se está, você é corajoso. Algumas mentiras são construídas através da repetição de informações falsas, outras através de preconceito e ignorância, e outras ainda podem vir através de um ataque intencional a algo que pode nos responsabilizar por um poder maior. A idade da Terra não é só um debate sobre qual é a idade de um pedaço de pedra. É um debate sobre nossas origens, sobre como chegamos aqui. E por fim, por que estamos aqui? Mentira número 11. Deus não existe. Eu editei um jornal de filosofia durante uma década e recebi artigos de alguns dos melhores teístas e ateístas do planeta. E fiquei convencido de uma coisa depois que li artigos após apresentações, após artigos, após apresentações, e publicar essas coisas em um alto nível e vê-los argumentando nos mais altos níveis. Deus existe. Não tem como discutir essa ideia. Se você quer ser uma pessoa racional, Deus existe. Você tem que reconhecer isso. Há muitas razões diferentes para Deus não querer se revelar. Eu acho que as pessoas têm essa presunção, é quase uma arrogância. Bom, Deus deveria fazer o que eu quero que ele faça. Acontece que Deus é Deus e você não é. Ele é soberano e você não. Romanos 1:20 diz que há ampla evidência para todos neste planeta saberem que Deus existe. Quando encontro um ateu, alguém que professa o ateísmo, eu digo: então você é ateu? Ele diz: sou. Eu pergunto: então você acredita que nada criou tudo? Uma impossibilidade científica. Ele responde: não. Então está dizendo que algo criou tudo, só não foi Deus. É isso. Você acha que essa coisa era inteligente? Ele diz: é. Porque não podemos criar uma flor, um pássaro ou uma árvore. De fato, a pessoa mais inteligente na face da Terra não consegue criar um grão de areia, uma folha, uma flor, um pássaro ou um sapo do nada. Conseguimos recriar, mas não conseguimos criar. Isso é coisa de Deus. Então, essa pessoa que de nada criou alguma coisa para alguma coisa, criou tudo. Não é mais um ateu, ele é um agnóstico. Ele acredita que alguém criou tudo, só não sabe quem foi. A Bíblia diz que os atributos invisíveis de Deus são vistos na criação. Então, por isso, os homens não têm desculpas. Nós não temos nenhum argumento lógico ou sólido contra a existência de Deus, exceto que não podemos encontrá-lo. Nós não o vemos. É como argumentar que o ar não existe somente porque não o vemos. Para poder dizer que Deus não existe, você tem que ter conhecimento absoluto. Porque e se Deus estiver escondido no centro de Plutão e você apenas não cruzou com ele? Faz sentido o que a Bíblia fala quando menciona seus atributos invisíveis. Os atributos invisíveis de Deus podem ser vistos claramente no que ele criou. Então podemos olhar a ordem das estações ou a forma que o corpo humano é projetado e podemos atribuir isso a alguém inteligente. É necessário um autor. Quando nós olhamos o nível dos projetos, nós podemos ver que são a prova de algum tipo de mola mestre e criador inteligente. Seja olhando no microscópio e vendo as pequenas dimensões de vida, a afinação no mundo biológico, ou olhando para o universo em um telescópio e a afinação do universo, reconhecemos mais uma vez que há muita informação, muito projeto. Bom, quando olhamos direto para a informação, sempre foi mostrado que veio de uma fonte inteligente. Por exemplo, se tivesse um quadro negro atrás de mim e eu pegasse o giz e escrevesse no quadro: oi, meu nome é Calvin. De onde essa informação veio? Assim, se eu pegasse o giz e esfregasse ele no quadro, tem alguma informação no giz? Não tem informação no giz. Então, a informação veio de uma mente inteligente, eu espero. A informação é um componente não material deste mundo, que é muito difícil de explicar de um ponto de vista ateísta. De onde a informação veio em todos os seres vivos? Todos os seres vivos têm DNA. É um código de sistema, é uma linguagem de sistema. Eles, na verdade, admitem que sistemas de código podem ser sinais de inteligência. Por exemplo, quando montaram o Projeto 7, busca por inteligência extraterrestre, porque queriam ouvir o quê? Queriam ouvir uma mensagem. E o que estão argumentando é: se recebermos uma mensagem, saberemos que há inteligência lá. Mas então eles olham no microscópio e veem o sistema de códigos mais sofisticado que já vimos. O próprio Bill Gates diz que é como um programa de computador, exceto que há muito mais vantagens que jamais conseguiremos montar. E eles dizem: aconteceu ao acaso. Isso não é racional. Eu sou uma coleção ambulante de supercomputadores, mais tecnologicamente avançado do que qualquer coisa que possamos sonhar. É ridículo argumentar que um computador evoluiu em algum momento.
Mas somos infinitamente mais complicados do que um computador e infinitamente mais delicadamente programados. Esse é o argumento. Temos uma equipe de cientistas absolutamente brilhantes, as melhores mentes do mundo, e vamos criar vida no laboratório para provar que não é necessário inteligência para criar vida. Esse não é um argumento inteligente, não é mesmo? Há outras evidências claras e convincentes de Deus. Por exemplo, a ideia de que temos um senso tão convincente e forte de moralidade. Da ideia de que sabemos o que é certo e errado, e nós sabemos de onde isso vem, afinal. Não há como explicar essa consciência de moral dos seres humanos se referindo à evolução natural ou a algum acidente cósmico estranho. Você não recebe o conceito de moralidade da natureza estática, não recebe com o tempo ou apenas por acaso. Você recebe a moralidade de um ser ou uma mente com moral, que seria Deus. Seres humanos têm uma capacidade mental, por exemplo, que vai muito além do que é requerido para que se adaptem aos problemas de comer, de manter aquecido, cavar poços, plantar batatas. É tudo o que você precisa. Você não precisa de uma mente que é capaz de descobrir teorias físicas de Einstein para mandar uma nave para Marte e para desenvolver trabalhos de filosofia vastos e belos, obras de literatura e músicas extraordinárias. Todas essas coisas estão muito além do que pode ser exigido por uma teoria de simples adaptação. Muitas pessoas apontam para o fato do sofrimento. Há sofrimento no mundo. Isso prova que Deus não existe, o que é ridículo. Sofrimento prova que a Bíblia está certa. A Bíblia dá motivos para o sofrimento. Vivemos em uma criação decaída. Quando Deus criou o homem no início, não havia doença, dor, sofrimento, morte, dentistas. Tudo era perfeito. Mas então o homem se rebelou contra Deus e com a queda vieram a morte, sofrimento, dor e doenças. E todas essas coisas não são evidências para rejeitar Deus. São razões bem reais para que você aceite a razão bíblica para a nossa criação decaída. No final das contas, podemos olhar para a Bíblia, que transcende o tempo. Nenhum outro livro se atreve a fazer isso. Se você quer conhecer Deus, eu diria, abra a Escritura, a Bíblia. Se atreva a dar esse passo e leia você mesmo o texto. Nós temos registros históricos, temos documentos que você pode estudar. E temos coisas que estão registradas nos pergaminhos santos e podemos dizer com clareza. Você pode simplesmente testá-los empiricamente, pode testá-los arqueologicamente, pode testá-los historicamente, pode testá-los logicamente, filosoficamente, de várias formas. E é por isso que eu acredito. O cristianismo é a fé mais racional. Fiz meu doutorado em estudos da religião, então tive a oportunidade de estudar todas as grandes religiões tradicionais do mundo de cabo a rabo. E ficou claro e convincente para mim que apenas uma tinha alguma chance em proporcionar esse medidor de moral. E é o cristianismo, porque foi a religião mais convincente que diz: nós podemos saber que Deus existe e que Ele verdadeiramente falou. A Bíblia foi escrita por 40 homens diferentes que compuseram os 66 livros diferentes. A maioria desses homens não se conheceu. E mesmo assim, quando a Bíblia é lida de uma vez, parece que foi tudo escrito pelo mesmo cara. De fato, há referências em uma parte da Bíblia a outra pessoa em outra parte da Bíblia, e o primeiro ainda nem tinha nascido, ou eventos que um profeta vai falar que serão o resultado de eventos que um outro profeta mais à frente diz que vai acontecer depois. E então acontece. A prova da Bíblia está nela mesma, é a Bíblia. É o livro mais estudado de todos os tempos. Tem sido estudado continuamente há milhares de anos. A Bíblia é incrível porque imagine que você tenha um grupo de pessoas com as mesmas experiências, que cresceram na mesma área, e aí então você os separa e pede para que escrevam um texto sobre um assunto controverso, como por exemplo o significado da vida. Os textos vão ser parecidos? É claro que não. E a Bíblia não trata de apenas um assunto controverso. Não foi escrita por pessoas na mesma época e na mesma cidade. Foi escrita em 3 continentes diferentes. Foi escrita em um espaço de mais de 1000 anos. Por pessoas com diferentes experiências. Reis, servos, pessoas na prisão, pessoas em um navio, diferentes áreas. E, no entanto, é uma unidade.
Eu acho que é uma das maiores evidências de que Deus existe. Pense nisso. Nos últimos 2000 anos, quantos sábios, homens inteligentes, intelectuais, estudiosos, se sentaram e debateram a Bíblia e se a Bíblia é ou não verdadeira e como pode ser verdadeira. E o cara que encontrasse uma coisa que pudesse apontar e dizer que a Bíblia não é verdadeira seria o homem mais famoso que já viveu, porque esse cara teria arrancado sozinho a base da ética judaico-cristã. E em todos esses anos, todos os debates, todos os conselhos, todos os argumentos, todos os caras brilhantes nas universidades, tudo isso, a Bíblia resistiu a todos os ataques. Ninguém nunca conseguiu refutar nenhuma coisa. Isso é bem impressionante. Uma das maiores provas de que o Antigo Testamento e o Novo Testamento são válidos é que o que eles disseram sobre Jesus Cristo aconteceu. Você lê as profecias do Antigo Testamento, elas apontam para Jesus. Elas foram cumpridas nele de uma forma tão detalhada e precisa que não poderia ser coincidência. O que Deus disse lá atrás no livro de Isaías, ele disse: tragam todos os seus deuses de madeira, feno e palha, tragam todos e peçam que nos digam o que o futuro trará, o que acontecerá a seguir. E se eles nem podem fazer isso, então por que estão adorando eles? Deus disse: eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Temos essa afirmação histórica, e então temos 3.000 anos de história que mostram que essa afirmação histórica não apenas é verdade, é uma verdade em progresso. Todas as coisas que estão acontecendo agora foram profetizadas no passado. E enquanto esses eventos se revelam, você tem que se perguntar diariamente: esse foi um bom chute? Quantos bons chutes você precisa ver? Eu vejo o que está acontecendo hoje e leio as escrituras, vejo as profecias das coisas que vão acontecer nos últimos dias e ponto após ponto estão realmente acontecendo. Foi profetizado há 2000 anos que os filhos de Israel voltariam para a Terra Santa. Não há outro povo nos últimos 2000 anos que se reconstituiu e retornou para o lar de seus ancestrais, somente os judeus. Foi profetizado que a língua seria o hebraico. O hebraico era uma língua morta, mas é a língua de Israel hoje. Se fizermos um pacote cristianismo e Bíblia, eles estão sempre corretos, o tempo todo. Descreveram a história corretamente, foram verificados pela ciência, foram verificados pela arqueologia. Me sinto confortável em basear minha vida em seus ensinamentos, que são os ensinamentos de Jesus Cristo, porque descrevem a realidade e são apoiados pelo que eu posso ver ao meu redor. Agora, quanto mais sabemos sobre a física, mais sabemos sobre a química. Quanto mais sabemos sobre a astronomia, mais argumentos temos de um Deus criador.